Glórias e louvores àquele que era, que é e para sempre será nosso bendito Deus. O Supremo Tribunal Eleitoral está julgando a chapa Dilma Temer. E a expectativa do povo brasileiro é que esse julgamento seja justo. Justiça é fazer o que é certo, na hora certa, do jeito certo, pelos motivos certos. E a pergunta para você é, e você? Você é justo? Você tem praticado a justiça? Começa agora, Além dos Fatos. Estamos juntos mais uma vez, graças ao nosso maravilhoso Deus. E como sempre, eu agradeço muito a você, sinceramente, pelo carinho da sua audiência. Porque você, dentre tantas outras opções, preferiu agora estar com a Novo Tempo, o canal da esperança. E cada dia mais a audiência da Novo Tempo aumenta. A Novo Tempo vai abrindo suas asas, voando mais longe, voando mais alto, para que a palavra de Deus possa alcançar pessoas em todo o Brasil e em todo o mundo. Eu gostaria de lembrar a você que a Rede Novo Tempo de Comunicação faz parte da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E eu quero lhe convidar para visitar uma das nossas igrejas. Se você ainda não foi a uma Igreja Adventista do Sétimo Dia, creia. Nós vamos receber você com muito carinho lá. Se você nos der o privilégio de ir à nossa igreja e participar de um culto conosco. Se você não sabe onde tem uma igreja adventista, é só entrar no site encontreumaigreja.com.br. Aí você vai descobrir a igreja que está aí mais pertinho da sua casa e você vai lá e eu tenho certeza que será recebido com muito carinho. Nossos cultos na igreja adventista, os cultos regulares, eles acontecem aos sábados a partir das 9 da manhã, domingos e quartas-feiras a partir das 7h30 da noite. Se você for uma igreja grande ou uma igreja pequena, não importa. Eu tenho certeza que lá você será recebido com muito carinho. E lá você vai ouvir a palavra de Deus sendo apresentada, vai cantar louvores exaltando o Senhor, participar de momentos de oração. Eu tenho certeza que serão momentos que vão abençoar a sua vida. Você é nosso convidado. Chegando à igreja, diga, eu assisto a TV Novo Tempo e fui convidado para estar aqui e os irmãos vão receber você com muito carinho. Eu quero convidar você também para interagir sempre em nossas redes sociais, tanto pelo Facebook como pelo Instagram. Cada dia que passa, cresce o número de pessoas que têm participado de nossas redes sociais. Já são milhares e milhares, tanto pelo Face como pelo Instagram, e eu convido você para participar também. Inclusive para rever os nossos programas que são colocados lá no YouTube e compartilhar com seus amigos para que mais pessoas possam participar conosco. Um convite especial para os amigos que moram em Campina Grande, na Paraíba, João Pessoa e também em Natal, lá no Rio Grande do Norte. Nós teremos nesse próximo final de semana Caravana Novo Tempo aí no Nordeste. No sábado agora próximo, dia 10, às 4 da tarde, será em Campina Grande, lá no auditório da AABB. Tá bom? Você que é de Campina Grande, na Paraíba, sábado, 4 da tarde, auditório da AABB. No domingo, dia 11, 9h30 da manhã, nós estaremos no ginásio Ronaldão, lá em João Pessoa. Alô, amigos de João Pessoa, ginásio Ronaldão, domingo próximo, dia 11, 9h30 da manhã. E no domingo também, às 5 da tarde, nós vamos a Natal. E a Caravana Novo Tempo será no Centro de Convenções lá de Natal. Domingo, 5 da tarde. Você que mora em Campina Grande, João Pessoa ou em Natal, mora nas cidades próximas a estas mencionadas, vá participar conosco da Caravana Novo Tempo. A caravana é um momento de celebração, de louvor, cantores da nossa gravadora estarão presentes, além de vários apresentadores. É uma linda festa de exaltação a Deus, de estudo de sua palavra, de louvor, de testemunhos. Você é nosso convidado, tá bem? Mesmo que você talvez nunca tenha ido a uma igreja adventista, mas você conhece a TV Novo Tempo, ou quem sabe ouve a Rádio Novo Tempo, participa dos nossos programas na internet,
ou quem sabe você que é aluno da escola bíblica, você que gosta das nossas músicas, então você é nosso convidado. Você não paga absolutamente nada. É 0800, é de grátis, tá bom? O importante é você estar conosco. Nós podermos lhe cumprimentar, lhe abraçar e compartilharmos a palavra de Deus com você. Portanto, participe, Caravana Novo Tempo, Campina Grande, João Pessoa e Natal. Como disse há pouco, o Supremo Tribunal Eleitoral está fazendo o julgamento nesses dias da chapa Dilma Temer. Este é um assunto que envolve todo o Brasil, as atenções estão voltadas nesse sentido e, como eu disse, a expectativa de todo o povo que tem bom senso, é que o resultado seja justo. O julgamento do TSE gira em torno de decidir se houve ou não abuso de poder econômico da chapa que elegeu Dilma e Temer em 2014. Na época, o PSDB, que foi derrotado nas urnas, protocolou 4 ações contra a chapa concorrente. A primeira delas, iniciada naquele mesmo ano, no mês de outubro. Só que depois dos escândalos envolvendo o presidente Temer e as delações de Joesley Batista, dono da JBS, o julgamento da chapa, que não tem nenhuma ligação com o caso, agora pode ter um desfecho inusitado. A previsão do próprio TSE é de que o julgamento siga até o dia 8 de junho. Além de perder o mandato, caso o TSE aprove a cassação da chapa, Michel Temer e Dilma Rousseff ficarão inelegíveis por um prazo de 8 anos. Eu gostaria de orar com você, antes da gente abrir a Bíblia, para refletirmos um pouquinho na mensagem que Deus tem reservada para mim e para você nessa hora. Vamos orar. Ó Deus e Pai, por Tua graça, Senhor, nós te clamamos. Ilumina nossa mente e nosso coração, para que ao abrirmos Tua palavra possamos entendê-la e que essa mensagem seja bênção na vida de todos nós. Oramos com gratidão em Jesus. Amém. Você sabe que hoje eu li um texto no profeta Isaías que me fez pensar muito no sentido de que, apesar do profeta estar se referindo primeiramente ao antigo Israel no passado, é incrível como que essas palavras elas estão assim bem associadas com nossa realidade brasileira e em especial com nossa realidade presente. Parece até que o profeta escreveu para a gente. Olha só o que está escrito. É Isaías, capítulo 1, verso 23. Os teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões. Cada um deles ama o suborno e corre atrás de recompensas. Não defendem o direito do órfão e não chega perante eles a causa das viúvas. Os teus príncipes, diz o profeta, eles são rebeldes e companheiros de ladrões. Os príncipes de Israel eram os líderes, os governantes da nação. Os teus governantes, diz o profeta, eles são rebeldes. Eles são companheiros de ladrões. Por que os governantes se associavam a pessoas desonestas? Aos ladrões. Porque, naturalmente, os ladrões repartiam com eles, com os governantes, os seus lucros. E o texto diz mais: cada um deles ama o suborno e corre atrás de recompensas. Cada um deles ama a corrupção e corre atrás de recompensas. Recompensa também conhecida como propina. Já ouviu algo a respeito, não é? Se já, hein? Lamentavelmente, os governantes de Israel eram assim, rebeldes, companheiros de ladrões, amavam a corrupção e viviam em busca de propinas. E o texto diz mais: não defendem o direito do órfão e não chega perante eles a causa das viúvas. Os órfãos e viúvas são geralmente mencionados na Bíblia como uma referência de gente carente, de gente fragilizada, de gente necessitada. O profeta está dizendo que os governantes, em vez de cuidarem dos mais fragilizados do povo, em vez de se voltarem para os necessitados, eles estavam, na verdade, associados com pessoas desonestas, porque estavam interessados nos lucros dos desonestos. Porque eles, como diz o texto aqui, eles amavam o suborno e viviam atrás de recompensas ou de propinas. Incrível, não é? Parece que o profeta escreveu para a gente. Nos dias em que nós estamos vivendo, lamentavelmente, temos que admitir essa pobre realidade. Mas olha, bem antes de Isaías,
o rei Salomão já havia dito, está escrito aqui na palavra do Senhor, de que esses ganhos, esses lucros obtidos de forma desonesta, eles não compensam. Eu já abri a minha Bíblia aqui em Provérbios capítulo 10, agora leio o verso 2. Está escrito: os tesouros da impiedade de nada aproveitam, mas a justiça livra da morte. Os tesouros da impiedade, ou seja, as riquezas, ou além das riquezas, o poder, a fama, o status, as glórias, que são adquiridas pela impiedade, através da impiedade, mesma coisa que justiça. As riquezas obtidas com injustiça de nada aproveitam. Injustiças, fraude, roubo, engano, corrupção e etc. Todas as riquezas, todos os benefícios obtidos como resultado da impiedade, como resultado da injustiça, da desonestidade, Salomão diz, de nada aproveitam. Por que de nada aproveitam? Eu penso que é porque assim, que adianta ter riquezas, ter fama, mas não ter paz no coração. Que adianta obter todas estas coisas, mas ter que, por exemplo, esconder ou negar as riquezas. Não poder usá-las livremente. O que adianta ter riquezas, mas viver preso a receios e a temores. Que adianta ter riquezas, mas ter medo da própria sombra. Que adianta ter riquezas, mas saber que o que tem porque tirou daqueles que nada têm. Que adianta ter riquezas, mas saber de que nada tem falta porque tirou daqueles que lhes falta tudo. Ei, terrível isso, hein? Que realidade é essa que muitas pessoas desonestas vivem? Que adianta ter riquezas, ter bens, mas não ter dignidade, não ter decência, não ter honra. É por isso que Salomão diz que os tesouros da impiedade, as riquezas que são fruto da desonestidade, da injustiça, elas não compensam, elas de nada aproveitam. E ele diz mais, mas a justiça livra da morte. Enquanto a justiça livra da morte, a injustiça conduz à morte. A morte da dignidade, a morte da liberdade, a morte do respeito, a morte da confiança. A injustiça conduz à morte dos sonhos, à morte da esperança. Oh, não vale a pena. Sem dúvida alguma, não vale a pena viver de forma injusta, como muitos estão vivendo. Tomara que o exemplo deles seja uma lição significativa para nós, no sentido de que aprendamos por contraste, ou seja, que nós não façamos aquilo que muitos dos nossos governantes, lamentavelmente, têm feito. Eu quero convidar você para uma parábola que foi contada pelo Senhor Jesus Cristo. É uma parábola pequena que está em Lucas capítulo 18. As parábolas contadas por Jesus eram histórias que Cristo criava com o propósito de ensinar alguma verdade importante. Lucas capítulo 18, a parábola do juiz iníquo. Em realidade, o propósito da parábola, como está escrito aqui no verso 1, tem a ver com o dever de orar sempre e nunca esmorecer. O ponto central da parábola não tem a ver com o nosso tema de hoje, o tema do programa de hoje, que é justiça. Em realidade, o assunto é esse da parábola. O ponto central da parábola é orar e nunca desanimar de orar. Mas há um conceito interessante aqui sobre essa questão de justiça também. Leio Lucas capítulo 18, versos 2 e 3. Está escrito: havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus nem respeitava homem algum. Havia também, naquela mesma cidade, uma viúva que vinha ter com ele dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Numa determinada cidade de Jesus havia um juiz, mas esse juiz ele não temia a Deus e não respeitava as pessoas. Que coisa, hein? Indivíduo com uma função tão nobre, tão sublime, de responsabilidade tão grande, mas que não temia a Deus e não respeitava as pessoas. Lamentavelmente, há pessoas que não vivem à altura do seu privilégio. Há
Há pessoas que não correspondem à responsabilidade que lhes é conferida. E esse era o caso do juiz na parábola de Jesus. Um homem que não temia a Deus e não respeitava as pessoas. E naquela mesma cidade, uma viúva. Jesus está citando, como eu disse há pouco, a viúva por ser o exemplo de uma pessoa assim necessitada, carente. Naquela época não existia seguro de vida, não existia pensão, não existia aposentadoria. As viúvas, especialmente as que não tinham filhos, elas ficavam muito dependentes dos favores dos outros. Por isso que Jesus usou e colocou a figura de uma viúva. E essa viúva, diz Cristo, ela vinha e pedia ao juiz que lhe fizesse justiça, que julgasse sua causa contra o seu adversário, que trabalhasse e resolvesse a sua questão, mas o juiz a ignorava. Certamente aquele juiz não era amigo dos pobres e dos necessitados. A amizade dele era com os outros, poderosos da sociedade, porque poderiam lhe dar certamente algum benefício. O juiz não se importava com a viúva pobre, e a viúva persistia, insistia e pedia ao juiz que julgasse sua causa. Finalmente ele resolve atendê-la. E por que ele atende? Porque ele diz assim: essa mulher está me importunando. Essa mulher chata, fica no meu pé aí todo dia, ela já está me molestando, já está me incomodando, por isso é que eu vou atendê-la. Aí olha só o que Jesus, depois de contar essa pequena história, está escrito assim, Lucas 18, verso 6. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo que depressa lhes fará justiça. Jesus diz assim, observe a atitude do juiz. Ele demorou de atender. Ele atendeu porque se sentiu importunado, incomodado. Agora, diz Jesus, será que Deus, Ele deixará de fazer justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam todos os dias? Se um juiz iníquo, pecador, injusto, que não temia a Deus e não respeitava as pessoas, se até ele atendeu a uma necessitada, quanto mais Deus fará justiça aos seus escolhidos, aqueles que a ele clamam de dia e de noite. Mesmo que o Senhor pareça demorado em atendê-los, o Senhor os atende, porque o Senhor é sensível às necessidades dos seus filhos. Será que estou falando para alguém agora que está vivendo assim um momento difícil na vida? Por sentir-se injustiçado? Existe alguma questão que tem lhe perturbado, que tem lhe incomodado, tem lhe entristecido, tem lhe angustiado? Você tem vivido ansioso ou ansiosa em decorrência de alguma questão em que você se sente injustiçado e o problema não se resolve? Eu quero citar para você um texto lindo, do Salmo 37, versos 5 e 6. O salmista diz assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Palavras fortes e maravilhosas, entrega teu caminho ao Senhor, ou seja, entrega a tua vida, tuas preocupações, tuas ansiedades, tuas questões, tuas demandas, tuas frustrações, entrega ao Senhor, entrega a tua vida ao Senhor, diz o salmista, e confia nele, e o mais, ele tudo fará. Tudo o que for necessário, o Senhor fará justiça, ele fará, diz Davi, sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol ao meio-dia. Em outras palavras, Davi está dizendo assim, acredite, se você confiar em Deus, se você se entregar a Deus, se você colocar a sua vida nas mãos do Senhor e você confiar plenamente nele, em algum momento a justiça será feita, a verdade vai aparecer, a verdade vai triunfar, a verdade vai brilhar, como brilha o sol ao meio-dia. O importante é você e eu, nós todos, confiarmos no Senhor. Palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Essa questão de justiça, de julgamento, juiz, tribunal, assusta um pouco, não é? Oh, eu sei que assusta. Quando a pessoa sabe que ela errou, sabe que ela cometeu algum delito, cometeu algum crime,
e vai para o tribunal, então a sua expectativa é que o juiz também erre no seu julgamento, na sua sentença e lhe favoreça. Por outro lado, quando a pessoa sabe que não cometeu nenhum erro, que é inocente, ela vai para o tribunal com ansiedade, com expectativa, mas o seu desejo é que o juiz não erre, que o juiz não cometa nenhuma injustiça. Você já ouviu aquele ditado que quem não deve, não teme? É assim, né? Quem não deve, não teme. Falei certo, né? Não posso falar não temer, porque aí está misturando pregação com política. Deixa a política de lado, a pregação para o outro lado. Falei certinho, quem não deve, não teme. E olha, isto é uma grande verdade. Inclusive, apesar de ser um ditado popular, também é uma verdade bíblica. Provérbios capítulo 10, verso 9, Salomão diz assim: quem anda em integridade, anda seguro. Quem anda em integridade, anda seguro. É a mesma coisa que dizer, quem não deve, não teme. Como eu disse há pouco e eu repito, eu creio que todas as pessoas nesse país que têm bom senso, independentemente de questão política, esperam que esse julgamento tenha um resultado justo. Justiça é fazer o que é certo, na medida certa, do jeito certo e na hora certa. Por falar em fazer justiça na hora certa, acredite, o nosso Deus, o Deus eterno a quem servimos, Ele está no comando da história da humanidade e na hora certa Ele fará justiça, porque o nosso Deus é o Deus da justiça. Nós, os filhos de Deus, aguardamos o dia quando a justiça perfeita será estabelecida. Porque está escrito, e eu cito Daniel capítulo 7, verso 10, está escrito, o juiz se assentou e abriram-se os livros. Essa é uma representação simbólica do grande juízo final, que determina o destino dos homens e das nações. E João, o discípulo amado, na sua primeira carta, capítulo 3, versos de 7 a 10, ele diz que será feita uma distinção entre aqueles que são filhos de Deus e aqueles que são filhos do maligno. João diz que os filhos de Deus, eles vivem na prática da justiça, enquanto que os filhos do maligno, eles vivem na prática da injustiça. Nesse grande julgamento, nesse grande juízo final, será feita a distinção entre os filhos de Deus e os filhos do maligno. Os que optaram por se associarem a Deus e viverem na prática da justiça, e aqueles que escolheram, lamentavelmente, de forma consciente ou mesmo inconscientemente, mas eles optaram pela injustiça, por isso se tornaram filhos do maligno. E em Apocalipse 22, verso 1 é dito que quando o julgamento final, o grande juízo de Deus terminar, então o futuro de cada um estará irrevogavelmente definido. Apocalipse 22, 1 está escrito, continue o injusto fazendo injustiça, o justo continue na prática da justiça. Vai chegar um momento, ao terminar o juízo final, em que não haverá mais possibilidade de ninguém mudar de lado. Aquele que optou pela justiça, na justiça permanecerá e colherá os frutos da sua sábia decisão. Mas aquele que optou por viver na injustiça, também receberá as tristes consequências da sua decisão infeliz, da sua decisão equivocada. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Essa é a boa notícia para todos nós. A boa notícia é que ainda há possibilidade de sairmos da injustiça para a justiça. Ainda há para todos os homens a possibilidade de deixarem os caminhos da condenação e virem para os caminhos da salvação. Primeira carta de João, capítulo 1, verso 9. O discípulo amado diz assim, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele, referindo-se a Cristo, é claro, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça.
se nós confessarmos os nossos pecados, se nós admitirmos nossa injustiça, se nós reconhecermos nossas fraquezas, ou se nós confessarmos com sinceridade. A confissão é o primeiro passo que revela arrependimento, mas também não é o único. É preciso confessar e abandonar o erro. Eu gosto de dizer que arrependimento não é quando você chora, mas quando você muda. Se nós nos arrependermos de verdade, se nós confessarmos nossos pecados, nós abandonarmos nossos erros, Ele, Deus, Jesus, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E aqueles que são purificados de toda injustiça, eles podem ter a certeza de que um dia vai se cumprir na vida deles e de todos os filhos de Deus, o que está escrito em Malaquias capítulo 4, verso 2, quando diz: para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Para todos aqueles que amam a Deus, nascerá o sol da justiça. Na verdade, essas palavras do profeta Malaquias, em parte já se cumpriram, porque o sol da justiça já nasceu. Porque o Senhor Jesus Cristo, que é o sol da justiça, já veio a este mundo. Louvado seja o Senhor, porque o sol da justiça já nasceu. O sol da justiça já veio. A salvação já está oferecida a todos quantos queiram. Mas eu quero dizer para você que o sol da justiça vai nascer outra vez. Segundo a palavra de Deus, o Cristo que veio primeira vez virá segunda vez, de forma gloriosa e majestosa. Sim, o sol da justiça vai nascer outra vez. O Senhor Jesus Cristo virá para buscar o seu povo, porque Jesus é nossa justiça. Jesus vem para fazer justiça. E na sua segunda vinda, Ele vem para ficar. A sua segunda vinda será definitiva. A palavra de Deus diz que o Senhor estabelecerá nesse mundo o seu trono de justiça. É por isso que nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Que Deus te abençoe. Que o Espírito do Senhor continue trabalhando na sua e na minha vida, para que cada dia nós sejamos mais sensíveis ao chamado de Deus e busquemos os caminhos do Senhor. A porta ainda está aberta. Você e eu podemos sair da injustiça para a justiça, se nós recebermos Cristo como Salvador pessoal. Deus abençoe sua vida, ilumine os seus caminhos. Vamos orar juntos. Ó Deus e Pai, louvado seja sempre, eternamente o Teu magnífico nome. Por Tua palavra, Senhor, que ilumina nossos caminhos, por Tua palavra que nos chama para vivermos vida justa, unidos àquele que é a própria justiça, nós Te louvamos e Te pedimos, continua a Tua obra em nossa vida, Senhor, para que de fato nós nos apeguemos a Ti e vivamos segundo a Tua vontade, uma vida justa e digna. Oramos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Que o Senhor continue, por sua bondade e graça, nos orientando, nos iluminando. Apegue-se a Cristo, que é a nossa justiça, e lembre-se do que está escrito. A fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. A gente se encontra. Um abraço, tchau.